Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Cíntia Lobo. Estamos aqui hoje para a gente começar a gravar questões para carreiras militares. Questões para carreiras militares é um excelente método de estudo para aqueles que quiserem entrar para a carreira militar, ser oficial, prestar continência para a bandeira do Brasil. Posso dizer a vocês que eu, professora Cíntia, sou militar da Marinha, sou oficial da Marinha, já estou na Força desde 1998, ou seja, já tenho 20 anos de Marinha e posso dizer, como enfermeira, ser militar é uma segurança excelente para as nossas vidas, certo? Nós temos nosso salário garantido todo mês, nosso 13º, nossas férias, ou seja, ser uma enfermeira a nível militar é muito bom, nos dá um certo conforto, uma certa segurança social, futura, entendeu? Garanto a vocês que é um concurso que vale ouro para quem estiver interessado em prestar esses concursos. Então, gostaria de convidá-los para entrar nesse mundo de militarismo comigo, porque eu já faço parte deles, gostaria que vocês também fizessem, se possível, né? Se isso for a vontade de vocês, estou aqui para ajudá-los a fazer parte desse mundo, dessa carreira militar. Certo? Com isso, vamos começar a nossa estrada, vamos caminhar com essas questões aqui, desse livrinho aqui, 1001 questões de enfermagem, carreiras militares. As provas militares, né, as provas para as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, elas estão praticamente resumidas aqui. Esse livro é muito bom, ele é um compilado de provas anteriores para a gente poder estudar a ideologia dessas questões, para a gente poder estudar como que as questões de enfermagem são cobradas nessas provas específicas para carreiras militares, certo? Então estamos aqui para iniciar uma estrada longa de questões para a gente poder ficar craque e botar a farda futuramente. E olha que vocês de farda devem ficar bonitos e bonitas, hein? Essa eu quero ver, hein? Tá bom? Vamos começar? A aula de hoje vai ser a partir de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a partir de hoje, nós iremos resolver questões sobre esse assunto. Para a gente poder entender as questões que virão, pergunto a vocês, o que vocês entendem por doenças crônicas não transmissíveis? As doenças crônicas não transmissíveis são um grupo de questões As doenças crônicas não transmissíveis são um grupo de doenças que fazem parte de doenças que podem levar a uma degeneração do organismo, a sequelas do organismo, certo? E que sua evolução é gradual conforme os anos. Vou dar exemplos para vocês. Aliás, exemplos não, eu vou dizer todas as doenças que fazem parte dessa classificação de crônicas não transmissíveis. Por exemplo, as doenças cardiocirculatórias, o infarto, a angina, a insuficiência cardíaca, as tromboses venosas profundas, as insuficiências arteriais periféricas, os acidentes vasculares cerebrais, certo? Entre outras, fazem parte desse conjunto de doenças cardiocirculatórias, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2, neoplasias malignas e doenças crônicas, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que são o enfisema pulmonar, a bronquite crônica causadas pelo cigarro, pelo fumo de tabaco. Por que as doenças crônicas não transmissíveis são foco de muitas provas de concurso de enfermagem hoje em dia, inclusive das carreiras militares? Porque essas doenças fazem parte da realidade epidemiológica que o país vive nesse momento. Hoje em dia, as pessoas têm uma vida mais estressante nas grandes cidades, uma alimentação nada saudável,
nas grandes cidades. Porque as pessoas trabalham muito, têm pouco tempo para alimentar-se, para retornar ao trabalho. A jornada de trabalho é muito intensa hoje em dia. As pessoas, para terem condições financeiras ideais ou próximo do ideal, têm 2, 3 empregos. Então, com isso, a alimentação natural, a alimentação saudável vai ficando em segundo plano. Aquela alimentação fast food, aquela alimentação mais rápida para quebrar um galho, vai ficando em primeiro lugar, que é o tempo que as pessoas têm para se alimentar e voltar ao trabalho. E são justamente esse tipo de alimentação que não faz bem à saúde. São as frituras, as gorduras, os açúcares, todas as alimentações quebra-galho não são nada saudáveis para nós. As pessoas trabalham muito, têm menos tempo de realizar exercícios físicos, são mais sedentárias hoje em dia, certo? E por conta dessa alimentação nada saudável, além da obesidade, além da gordura, da hipertensão arterial, elas também podem desenvolver neoplasias malignas por conta do quê? Da química presente nos alimentos fast food, na química presente nos alimentos artificiais que são os quebra-galhos. Então, hoje em dia, as pessoas estão realmente adoecendo em grande parte de doenças crônicas não transmissíveis pelo sedentarismo, pela obesidade, que hoje em dia é muito comum de se ver na sociedade, pelos processos de hipertensão arterial causados tanto pela obesidade quanto pelo estresse emocional, pela diabetes 2, que uma das causas é a obesidade, certo? Pela diabetes 1, que são os pacientes que já nascem insulino-dependentes, e também as doenças crônicas pulmonares obstrutivas, né? Que são as DPOCs, enfisema, bronquite, que são doenças causadas pelo fumo do tabaco, pelo cigarro. Hoje em dia, as pessoas fumam bastante, inclusive para liberar suas tensões emocionais no cigarro. Então, como podemos ver, as doenças crônicas não transmissíveis são a grande realidade das patologias que mais internam no nosso país nesse século 21. Então, questões em torno dessas doenças têm mesmo caído em grande quantidade nas provas. Então, vamos começar com elas. Então, vamos lá. Lembrando que a diabetes mellitus, ela mesma pode evoluir com doenças cardiocirculatórias, tá? Por conta das lesões microvasculares causadas pela própria diabetes. Os pacientes podem desenvolver infartos, anginas, insuficiência renal, acidente vascular cerebral, tudo por conta do diabetes também, ok? Então vamos cair dentro dessas questões, vamos cair dentro dessa matéria e prestar continência para a bandeira futuramente. E para mim também, hein? Que eu vou ser mais antiga que vocês. Ahá, essa eu quero ver de perto. Vamos para a primeira. Questão 200. Aeronáutica, 2018. A infecção do trato urinário é uma das infecções mais prevalentes no ambiente hospitalar e está ligada ao uso de catéter urinário. Lembrando que hoje em dia a Anvisa ela tem uma outra denominação para as antigas infecções hospitalares. Antigamente falávamos em infecção hospitalar. Hoje em dia a Anvisa, recentemente a Anvisa resolveu substituir o termo infecção hospitalar por infecções relacionadas à saúde. Por qual motivo? Porque infecção hospitalar limita a nossa imaginação, limita os nossos conhecimentos para quê? Para os pacientes que estão estritamente internados no hospital. Mas não são somente nesses pacientes que bactérias patogênicas de ambiente hospitalar podem causar infecção. Não são somente nos pacientes internados. Vocês querem um exemplo? Pacientes de home care, que recebem em suas casas profissionais da saúde que, por um descuido, podem vir de um plantão de um hospital, podem vir direto de uma jornada de trabalho do hospital, emendando com home care, podem trazer nas suas vestimentas bactérias patogênicas de um ambiente hospitalar em suas mãos,
certo? Em sua pele, caso esses profissionais não tenham lavado as mãos adequadamente ou venham trabalhar diretamente com a vestimenta do trabalho, emendando no home care. Os pacientes do home care também irão ter contato com essas bactérias patogênicas e adoecer, certo? Por conta dessas bactérias. Então, as bactérias patogênicas de um meio hospitalar não vão causar somente infecções em pacientes que necessariamente estejam internados. Pacientes em home care, pacientes que venham a fazer uma cirurgia ambulatorial, um exame ambulatorial invasivo, também podem contrair essas bactérias. Então, de uma forma geral, a Anvisa resolveu substituir o nome infecções hospitalares por infecções relacionadas à saúde. Então, agora nós falamos em infecções relacionadas à saúde. E entre as infecções relacionadas à saúde, nós temos vários tipos. Por exemplo, infecções da corrente sanguínea, principalmente aquelas infecções que que são causadas, por catéteres implantados ou punção profunda de acesso venoso, aonde há contaminação no ponto de inserção do catéter, no ponto de inserção do acesso profundo, e essas bactérias invadem a corrente sanguínea. Esse é um tipo de infecção sanguínea e de catéter por bactérias de ambiente hospitalar. Infecções urinárias, nossa, acontece direto em pacientes cateterizados. Infecções em sítio cirúrgico pode acontecer em pacientes que se submetem a cirurgias aonde foram quebrados os protocolos de asepsia, antisepsia dos procedimentos cirúrgicos. Infecções respiratórias podem ocorrer em pacientes intubados, em pacientes acamados que tenham acúmulo de secreções pulmonares, em pós-operatórios de grandes cirurgias, etc. tal. Então, nós temos infecções da corrente sanguínea, infecções urinárias, infecções de catéteres profundos, infecções respiratórias, infecções de sítio cirúrgico. São várias as infecções relacionadas à saúde. Nessa questão, nós estaremos abordando a infecção urinária em especial. Voltando para a questão, a infecção do trato urinário é uma das infecções mais prevalentes no ambiente hospitalar e está ligada ao uso de catéter urinário. Sabendo disso, responda qual das alternativas a seguir apresenta uma ação correta no procedimento do cateterismo urinário. Aí tem aqui as opções. A bolsa coletora somente deve ser trocada em caso de furos. Negativo. Inclusive, os próprios manuais da Anvisa orientam a gente quanto a troca do circuito inteiro de coleta de urina, caso você tenha que trocar a sonda vesical de demora. Muitas vezes a sonda vesical de demora pode se encontrar obstruída, de forma que técnicas mecânicas não consigam desobstruir esta sonda, a ponto dela ter que ser trocada. Então, se você troca uma sonda vesical, você tem que trocar o circuito inteiro de coleta. Por quê? Porque você vai colocar uma sonda nova. Nada mais correto do que colocar um circuito novo acoplado àquela sonda nova. Então, você não vai trocar a bolsa coletora somente em caso de furos. Mesmo no momento que você vai coletar urina, certo? Se você não tiver aquele cuidado, aquela destreza de abrir, desclampear a parte final do saco coletor, impedindo que ele encoste no chão ou no estrabo da cama, contaminando, você também vai ter que trocar. Porque uma contaminação, mesmo que mínima, no saco coletor de urina, vai invadir todo o circuito até chegar na sonda e na bexiga urinária.
Então você não troca somente a sonda quando você não troca somente a bolsa coletora quando ela tiver com furos. Negativo. Você troca em várias outras ocasiões também, inclusive quando você precisa trocar a própria sonda de Foley, você troca tudo, o circuito inteiro. Tranquilo? Então, letra A está errada. B. O catéter ou tubo de drenagem não deve ser desconectado, exceto em caso de irrigação. Muito boa essa resposta. Bom, o que é irrigação? Irrigação vesical contínua é um procedimento realizado principalmente nos homens em pós-operatório de prostatectomia. O que é prostatectomia? Retirada da próstata. Em caso de tumores prostáticos, hiperplasia da próstata, né? Os homens precisam retirar. É uma cirurgia que durante pelo menos uns 2 a 3 dias fica sangrando bastante internamente. Então, esses pacientes, eles ficam com uma sonda vesical de demora de 3 vias, aonde uma via é para inflar o balão, a outra via é para colocar o conector, né, o circuito coletor de urina. A terceira via é para colocar o circuito de quê? De lavagem da bexiga urinária do paciente. Esse circuito é conectado a uma bolsa com líquido estéril. Esse líquido vai entrar, vai lavar a bexiga urinária por dentro, removendo o sangramento, possíveis coágulos que possam se depositar ali. Então, a urina nos 3 primeiros dias de pós-operatório sai muito hematúrica, né? Muito vermelha. A irrigação vesical contínua será suspensa quando a urina drenada estiver com aspecto mais límpido, né? Aí então você suspende a drenagem, a irrigação vesical contínua. Nesse meio tempo, o único momento que você desconecta um circuito, né, da sonda é no momento que você troca o líquido de lavagem que acabou por outra bolsa, entendeu? Fora esse exemplo, é realmente importante que a sonda não seja violada desconectando nenhum circuito desta sonda, a não ser nesses casos em que a troca da bolsa de lavagem da sonda vesical, que geralmente é uma sonda de 3 vias para lavagem da bexiga urinária, ok? Show de bola, a letra B está correta. Vamos agora para a letra C. O cateterismo de alívio pode ser realizado pelo técnico de enfermagem desde que esse seja treinado para tal. E ele quer que a gente marque a ação correta no procedimento de cateterismo urinário, certo? Na verdade, o cateterismo de alívio, ele é um procedimento invasivo. Então, todo procedimento invasivo é essencial que seja realizado pelo enfermeiro, certo? E essa resposta C, ela afirma que o cateterismo urinário de alívio pode ser realizado pelo técnico de enfermagem desde que este seja treinado para tal, mas é um procedimento de alívio. De alívio não, invasivo, e todo procedimento invasivo deve ser realizado pelo enfermeiro. D. O gel lubrificante com ou sem anestésico pode ser reutilizado mais de uma vez, desde que seja no mesmo paciente. Olha, deixa eu explicar uma coisa, tá? Essa questão, ela tem dupla interpretação. Esse item letra D tem dupla interpretação. Por quê? O gel lubrificante é aquele que a gente coloca na gaze para estéreo, né? Porque a sonda tem que entrar estéreo no paciente, tem que ser introduzida de forma estéreo no paciente. O gel lubrificante é aquele que a gente coloca na gaze para estéreo, para poder lubrificar a sonda e introduzi-la, diminuindo os riscos de traumatismo uretral. Ele está falando aqui que o gel lubrificante com ou sem anestésico pode ser reutilizado mais de uma vez? Não, não pode.
A partir do momento que você colocou ele na gaze e introduziu uma sonda, você tem que descartar aquele gel utilizado na gaze. A não ser que a questão esteja falando que você pode utilizar o gel lubrificante na bisnaga. Aí tudo bem, claro, obviamente que você vai poder utilizar esse gel outras vezes, estando o gel que você ainda vai extrair da bisnaga, mas o gel retirado da bisnaguinha, da embalagem, na gaze, aquele gel na gaze, negativo, você usa uma vez e descarta, ok? Então eu posso dizer que essa questão, ele quer que a gente apresente uma ação correta no procedimento do cateterismo urinário. A única ação correta que eu estou vendo aqui, inclusive para evitar infecção hospitalar, é a letra B. As demais têm os seus erros. A bolsa coletora não deve ser trocada somente em caso de furo. O cateterismo urinário de alívio deve ser realizado pelo enfermeiro por ser um procedimento invasivo e o gel lubrificante não deve ser utilizado mais de uma vez, ok? Presente na gaze. Então, vamos só completar essa questão porque eu quero fazer um acréscimo de informações. Vocês estão vendo essa foto? Vocês estão vendo esse balonete inflado? Esse balonete inflado, que é justamente o balonete que vai fixar a sonda, ele não pode ser inflado para além de 20 milímetros. Por quê? Porque ele vai acabar ficando inflado demais, obstruindo o escoamento da urina para dentro do orifício da sonda e assim não haverá o escoamento, a urina ficará retida na bexiga urinária, formando meio de cultura e levando à infecção urinária. Então, um dos mecanismos de evitar uma infecção urinária em um paciente cateterizado também é esse aí, não inflar o balonete de fixação para além de 20 milímetros, certo? Bolsa coletora sempre abaixo do nível do paciente para evitar refluxo de urina no circuito e clampear o circuito de drenagem somente quando esse paciente tiver que ser transportado para um exame, para um procedimento clínico, enfim, tá? Mas, mesmo assim, o clampeamento é durante o transporte, somente durante o transporte. Mais de 15 minutos a sonda clampeada já é prejudicial ao paciente, certo, pessoal? Então, o nosso gabarito é o coletor ou tubo de drenagem não deve ser desconectado, exceto em caso de irrigação. Esse é o gabarito correto, tá? Esse cateterismo urinário de alívio aí causa uma certa confusão nos alunos que irão prestar prova, porque eles olham cateterismo de alívio. Se é de alívio, o técnico de enfermagem pode fazer, porque é de alívio, mas não é bem assim. Mesmo sendo de alívio, é um procedimento invasivo, certo? O enfermeiro deve se responsabilizar pelos procedimentos invasivos, ok? Muito bom! Daremos um intervalinho para a gente dar continuidade à nossa questão.